Até onde você iria para chamar atenção? Assumiria a culpa por crimes que você não cometeu, correndo o risco de ser julgado e condenado e sendo condenado por muitos anos por 8 desses crimes? No vídeo de hoje você vai acompanhar a história de Thomas Quick, ou Stuart Bagwell, o serial killer que nunca matou ninguém. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E como vocês viram anteriormente, hoje nós vamos falar sobre o caso de um serial killer que nunca matou ninguém. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal para a gente poder bater a nossa meta, que é 300 inscritos até o final do ano. E eu conto muito com a ajuda de todos vocês, a gente está quase chegando lá. Então também já compartilha esse vídeo com todo mundo, manda pro seu amigo, pra sua família, manda para todo mundo para que as pessoas possam conhecer esse canal. Não se esquece também de deixar o seu like e bora pro vídeo! Nascido no dia 26 de abril de 1950 na Suécia, Stuart Bagwell, ou Thomas Quick, como ele mesmo se autodenominou, nasceu em uma família extremamente rigorosa e religiosa. Ele cresceu num ambiente familiar extremamente hostil e não tinha atenção nenhuma da sua família. Fora que ele também tinha que esconder da sua família o fato dele gostar de homens, porque ele acreditava que se ele contasse para os seus pais que ele era gay, que a sua relação com a sua família ia ficar cada vez pior. Na sua adolescência, ele começou a fazer o uso de anfetaminas e daí por diante a sua vida foi de mal a pior. As primeiras acusações contra o Stuart Bagwell foi referentes a abuso sexual e tentar estrangular uma pessoa no hospital onde ele trabalhava em 1970. Ele então foi levado a um hospital psiquiátrico em Sater, onde ficou lá por muito tempo. Em 1977 ele saiu desse hospital e anos depois, em 1991, ele retornou a esse hospital psiquiátrico porque contra ele tinham acusações de que ele teria tentado roubar um banco vestido de Papai Noel. 2 anos depois, alguns meses antes dele sair do hospital psiquiátrico de novo, o Bagwell ele gostava de passar o seu tempo na biblioteca. E o que ele procurava na biblioteca? Livros e revistas sobre casos criminais sem solução. Ele simplesmente passava horas e horas fazendo as suas pesquisas, lendo sobre os casos, e depois de muitos estudos, muita pesquisa, ele criou um roteiro digno de filme de terror. Bagwell decidiu se colocar como culpado por alguns daqueles crimes. O primeiro crime pelo qual Bagwell se responsabilizou foi o de um garoto de 11 anos desaparecido em 1980. Nas suas declarações, Bagwell disse que ele teria cometido abuso sexual, mutilações, canibalismo e que ele teria enterrado o corpo desse garoto numa floresta. A partir do momento que ele deu essas declarações, ele percebeu que o seu rosto estava estampado na mídia inteira e que ele tinha ficado famoso, porque as pessoas começaram a falar: por que um cara do nada começa a confessar que ele fez tais crimes? Então ele virou um fenômeno. Todos os jornais, todas as revistas estavam estampadas a cara de Bagwell. E a partir do momento que ele viu que ele tinha essa atenção, que ele tinha assim a mídia, aqueles 5 minutos de fama, algo nele se empolgou e ele decidiu continuar se acusando e se colocando culpado por todos aqueles crimes. Como ele tinha feito muitas e muitas pesquisas, todas as declarações que ele dava era completamente verdadeira. Policiais, investigadores, pessoas, todo mundo começou a acreditar na história do Bagwell. Afinal, quem é que vai discordar de um cara que está se colocando como culpado de várias e várias cenas de crimes? Porém, tudo que o Bagwell dizia não passavam de mentiras e todo mundo poderia ver isso. Só que ninguém queria ver e todo mundo acreditou de fato que Bagwell tinha cometido aqueles assassinatos. Porém, a polícia começou a desconfiar das declarações dadas por Bagwell a partir de algumas falhas nos depoimentos dele. Quando Bagwell foi falar sobre o caso da garotinha Therese Johansen, ele falou que a garota era loira, quando na verdade ela tinha cabelos castanhos. E sobre o caso de Enon Levy, um garoto que desapareceu em 1988, ele disse ter usado 4 tipos de armas diferentes.
para cada jornal que entrevistava ele. Então, para o jornal A ele falava que tinha usado arma, para o jornal B ele falava que tinha usado faca e assim por diante. E a polícia começou a ver que tinha algumas coisas erradas, né? Porque como é que uma pessoa consegue matar outra pessoa usando 4 tipos de armas diferentes em cada declaração que ele dava? Várias cenas de crimes foram reabertas, casos foram revisados, os policiais investigadores foram até os locais onde Bergwall disse que teria enterrado as suas vítimas, só que nada batia, nenhuma informação batia. O Bergwall falava uma coisa e as provas que a polícia tinha comprovavam outra coisa completamente diferente. E a polícia então começou a desconfiar assim das declarações dadas por Bergwall. O caso dele ficou tão famoso que ele foi reconhecido pela mídia como Hannibal Lecter, o sádico serial killer do filme de terror O Silêncio dos Inocentes. E Bergwall estava amando aquilo, Bergwall gostava daquela atenção que ele estava recebendo. Porém, depois de algumas investigações, os policiais descobriram que Bergwall estava sob efeito de fortes medicamentos psiquiátricos quando ele dava aquelas declarações, e ele vivia falando que se chamava Thomas Quick, e a polícia não entendia o porquê. Então eles fizeram uma ordem e decidiram tirar os medicamentos do Bergwall e ouvir o Bergwall, ouvir todas as declarações do Bergwall sem qualquer tipo de medicamento. A partir do momento que tiraram os medicamentos do Bergwall, ele parou de se colocar como culpado de crimes e também parou de falar que se chamava Thomas Quick. Ao todo, o Bergwall assumiu mais de 39 crimes e ele foi condenado a muitos e muitos anos por 8 desses crimes. A verdade foi revelada em 2013, quando o repórter Hannes Rastan começou a ficar obcecado pelo caso e ele tinha certeza que Bergwall era inocente. Ele, junto com a sua assistente, Jane Cutting, começaram então a investigar. E eles conseguiram então falar com o Bergwall. E o Bergwall, quando estava com eles, disse a seguinte frase: "O que posso fazer se não cometi esses assassinatos? Ser preso?" Então Hannes respondeu: "Agora você tem a sua grande oportunidade, me dizer a verdade." Hannes estava completamente convencido de que Bergwall não era culpado de nada do que ele estava sendo acusado. Então ele começou a cavar fundo, ele começou a ver os crimes pelo qual Bergwall tinha assumido, ele visitou cenas de crimes, ele visitou casos, ele teve várias e várias conversas com Bergwall e ele estava extremamente convencido de que o Bergwall não passava de um mentiroso. Então, em 2014, após 23 anos preso, Sture Bergwall foi declarado inocente e ele saiu da prisão em Säter, e aquele ficou conhecido como o maior erro jurídico da Suécia. Mas ainda existem algumas pontas soltas, como por que o Bergwall assumiu aqueles crimes? A polícia então interrogou o Bergwall e perguntou para ele: por que você se colocou culpado? Por que você queria ser o culpado por aqueles crimes? E Bergwall então disse aos policiais que ele percebeu que quanto pior, macabro ou mais bizarro um crime fosse, mais aquela pessoa recebia a atenção dos profissionais psiquiátricos. E ele também queria ter essa atenção, visto que ele não tinha tido essa atenção na infância dele. Então ele também queria se sentir alguém importante ali dentro. Ele queria ser reconhecido e foi por isso que ele decidiu se colocar como culpado de todos aqueles crimes. Outra coisa que não bate é porque o Rastan, o repórter, ele ficou muito incomodado em saber o porquê que os policiais, médicos e investigadores deixaram o Bergwall ser condenado e se colocar como culpado, sendo que ele sabia que era tudo mentira e todo mundo poderia ver isso. Após o Rastan fazer algumas investigações e ir mais a fundo nos casos, ele percebeu e ele descobriu que os policiais, médicos e investigadores responsáveis pelo caso do Sture Bergwall faziam parte de uma espécie de culto e que eles queriam deixar o Bergwall ser culpado mesmo.
ele ainda não soube o porquê, o motivo pelo qual eles queriam que o Bergel fosse preso e por que eles deixaram ele ser de fato condenado e ele se declarar culpado por esses crimes. Porém, eles descobriram também que um policial que olhou para o caso e falou assim, não, o Bergel não é culpado, o Bergel não fez isso, ele foi expulso e afastado do caso. Então é muito bizarro saber que por causa de um culto, eles deixariam um homem inocente ir para prisão. Porém, algumas coisas não entram na cabeça sobre esse caso. Porque assim, primeiro, o Bergel teve uma infância difícil, ele não teve atenção, mas daí confessar crimes só para chamar atenção, fora que ele também machucou as famílias das vítimas quando ele assumiu os assassinatos e assumiu os crimes, porque né, as famílias elas começaram a acreditar que elas teriam então justiça pelos filhos, pelas pessoas desaparecidas, e ele só trouxe mais dor, reabriu cenas de casos que não tinham solução e de fato até hoje ninguém descobriu os verdadeiros culpados por aqueles crimes. Então Bergel machucou muita gente, apesar de não ter sido condenado porque ele nunca matou ninguém, ele era só um grande mentiroso, ele acabou machucando muita gente. Hoje o Bergel, ele mora em um lugar muito isolado e afastado, ele mora com a sua família, ele não mora mais na Suécia e ele diz que ele só quer reconstruir a sua vida, esquecer tudo que aconteceu, todo o passado dele. E a única pessoa que sabe aonde o Sture Bergel de fato mora hoje é a repórter Jane Kutin, porque ela ainda mantém relações com ele, porque ela ainda, né, cuida dos interesses pessoais dele e tudo mais. E ela falou que ela não vai revelar pra ninguém onde o Sture Bergel mora hoje, porque ele realmente quer privacidade e ela quer dar um novo recomeço pra vida dele. E aí, gente, conta pra mim, vocês sabiam desse caso? Vocês por acaso imaginavam que ia acontecer tudo isso? O que vocês acham que teria motivado de fato o Sture Bergel a assumir e se colocar culpado por 39 crimes? Eu quero muito saber a opinião de vocês, então coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse caso e desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, porque a sua curtida vai me ajudar muito. Não se esquece também de se inscrever nesse canal. Vamos bater a nossa meta de 300 inscritos até o final do ano, falta muito pouco, então eu desafio você agora. Pega esse vídeo, compartilha com algum familiar, com algum amigo, com algum colega, compartilha com o pessoal do trabalho, compartilha com todo mundo para que as pessoas possam conhecer o canal e possam conhecer esse caso aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!